Olá, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, localizada aqui no município de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, tem enorme alegria e satisfação em receber você para mais esta entrevista muito especial nesta noite. Hoje nós teremos a trabalhadora espírita Iraci Campos Noronha, que vem do Rio de Janeiro para trazer esta obra chamada Reconstruindo Emoções. Seja bem-vindo, Iraci. Obrigada pelo carinho, pela acolhida e a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que nos veem. Um beijinho carinhoso e espero atingir o objetivo aí. Iraci, este livro aqui foi psicografado pelo espírito Nise da Silveira. Eu gostaria que, de forma breve, tu apresentasse às pessoas que nos assistem quem é Nise da Silveira. Olha, Nise da Silveira eu não a conhecia, né? Nunca tinha ouvido falar e me surpreendeu muito porque na equipe espiritual em que ela está trabalhando, inclusive na nossa casa, ela é encantadora. Eu fico imaginando o trabalho que ela fez aqui. Como é que seria você ter conhecido e convivido com uma pessoa tão especial? Eu chamo ela de uma grande pequena mulher. Ela fez um trabalho maravilhoso que foi o divisor de águas dentro da psiquiatria. Ela diz que jamais um paciente com transtorno mental pode ser curado nem com violência, nem com falta de amor, nem com agressão. E isso ela levou a vida toda dela como exemplo. Ela simplesmente se dedicou a vida inteira aos excluídos da sociedade. Iraci, Reconstruindo Emoções, do que trata esta obra? Parafraseando a própria Nise, ela diz que é psicologia, psiquiatria e saúde emocional. Mexe com tudo. Eu costumo dizer que é uma autobiografia de cada um de nós não autorizada. Porque todo mundo que pega fala, meu Deus, eu já passei por... Nossa, está falando de mim. Iraci, hoje é comum, mesmo pessoas que não tratam com a neuropsiquiatria, falar de temas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, assuntos delicados como suicídio, faz parte da sociedade como um todo. Ao que tu atribui essa difusão de conhecimentos nesta área para a população em geral? O autoconhecimento. A gente busca ter o domínio e o controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente acredita piamente que a gente controla. Mas, em realidade, quando você começa a perceber que você não tem o controle sobre o seu dia a dia, sobre as suas emoções, sobre as coisas que acontecem, que as pessoas dão o nome de problemas, e aprendendo com a Nise, aprendendo com Joana, elas dão o nome de desafios. Então, quando a gente se depara com cada desafio, a gente vê que a gente não tem o domínio sobre eles. Então, nesse momento, você precisa observar a você mesmo. Porque, em geral, tudo que acontece, as pessoas buscam alguém para ser o culpado de algo que aconteceu em sua vida. E alguém para ser o responsável. Porque a culpa não existe. O que existe é a responsabilidade sobre os nossos atos, escolhas e atitudes. Então, quando você se coloca nessa posição, você fala, eu não me conheço. Eu não me conheço e a coisa mais normal que tem a pessoa simplesmente
ter alguma atitude num momento assim repentino na sua vida, a atitude que ela não esperava, que ela tinha certeza que jamais ela teria uma postura daquela. E aí ela diz assim: nossa, eu tive uma atitude, eu não me reconheci. E quantas vezes nós notamos pessoas calmas, serenas, de voz mansa, e de repente tem uma atitude, um rompante, todo mundo vai dizer o quê? Nossa, eu não reconheci a pessoa, ela nunca fez isso, ela não era assim. Realmente, nós não nos conhecemos. O autoconhecimento, ele é fundamental para o equilíbrio da nossa vida, para a serenidade, para a paz, para fazer as escolhas com discernimento, para entender e, principalmente, para não se violentar intimamente e não se castrar, porque é isso que nós todos aqui fazemos diariamente conosco. Em nome de agradar o outro, os caprichos do outro, a gente se violenta. A gente faz coisas que a gente fala: não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Mas eu tenho que fazer porque, é isso, é fulano, é marido, é esposa, é pai, é mãe, é o chefe, é a pessoa que se relaciona comigo dentro da casa espírita, dentro da vida social, e vai pegar mal se eu não fizer, então... O conhece-te a ti mesmo, a recomendação que nos é dada pelos espíritos, né? Lá no Livro dos Espíritos. Iraci, hoje tu visitas o estado aqui do Rio Grande do Sul, Muita que alegria. é um estado notabilizado, infelizmente, pelo alto índice do número de suicídios. Campeão no Brasil. Como a gente aborda isso dentro da doutrina espírita? Como tratar desse tema? É tabu? Coloca para baixo do tapete? Trata abertamente? Como a gente deve proceder diante disso? Olha, isso me remete a uma situação. Logo que o SEJA foi fundado, eu convidei um palestrante que eu não tinha muita intimidade com eles. Enfim, convidei um palestrante conceituado para vir fazer uma palestra sobre suicídio. Então, primeiro ele aceitou ir fazer a palestra. Aí, quando ele me perguntou o tema, que eu falei que era sobre suicídio, ele me respondeu assim: não, sobre isso eu não vou falar não, de jeito nenhum. Falei: como assim? Ele falou: não, sobre isso não, vamos fazer o seguinte, deixa para uma próxima vez. E eu deixei para a próxima encarnação. Porque se a pessoa não pode hoje falar de algo que acontece dentro de nós mesmos, então, cadê o sentido da vida? A coisa mais importante que a pessoa tem na sua vida, a mais importante, é a sua própria vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim: o que eu tenho de mais importante na minha vida são os meus filhos. Não. É a sua vida. O bem maior. É a sua vida. A pessoa fala: de jeito nenhum. Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Exatamente. Só que se você não tiver a tua vida, você não dá. Então você tem que cuidar, preservar, cuidar das suas emoções para ter saúde. Como é que você vai dar a sua vida pelo outro se você não se ama? O auto-amor é um passo fundamental para a pessoa compreender que o suicídio não liberta ela da dor. A pessoa que busca o suicídio, em suma, ela está sentindo uma dor muito grande, geralmente uma dor emocional, quase que 99% de uma dor emocional. E ela não consegue trabalhar aquilo. Então, ela tem surpresas. Uma pessoa que perdeu tudo, tinha bens, tinha uma vida socioeconômica estabilizada,
ela perde tudo. Ela perde o emprego. A esposa vai embora e a pessoa diz assim, fui abandonado. Ou, ao contrário, o marido segue a vida dele e a mulher diz, eu fui abandonada. Ninguém foi abandonado. A sua vida é sua. E a pessoa diz, a minha vida acabou. Não, não acabou. A sua vida não é o casamento, a sua vida não é a formação, a criação, o casamento do seu filho, a formação em tal profissão. A sua vida não está nos bens. A sua vida, o sentido da sua vida está dentro de você, não está em nada externo. Hoje em dia, a nossa vida parece tão corrida. As pessoas saem para trabalhar 5 horas da manhã, chegam em casa 10 horas da noite para dormir, tem pouco contato com os filhos, com os familiares, nessa correria do dia a dia. E muitas vezes nós não observamos que alguns sinais que são mostrados assim, a gente não dá bola para isso, como se fala popularmente, e vai deixando acumular. Assim, ó, que sinais a gente pode observar em nós e nos outros também que nos alertam para essa necessidade do autoconhecimento e de que alguma coisa não vai bem conosco? Na linha do suicídio? Sim, e na linha também das outras dificuldades que nós temos. Bom, na linha do suicídio, tomando por esse lado, quando a pessoa começa a dizer que está cansada da vida, cansada de viver. Aí você pergunta por quê? Ela fala, estou cansada de problemas. A vida é um vazio. Nada faz sentido. Eu não consegui me realizar, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Ou então só tive perdas e derrotas. Então, vamos por partes. A primeira atitude que a gente coloca, quando a pessoa tem uma conversa num tom desse, é abordar com toda clareza, não importa quem seja e nem a idade que tenha. Você está pensando ou já pensou em suicídio? Por quê? A pessoa, geralmente, ela não fala claramente com a pessoa que está tendo o sentimento. As pessoas têm um tabu, um pudor, um medo, uma insegurança imensa de chegar para o outro e dizer, você está pensando em suicídio? Porque a pessoa acredita que se ela falar isso, ela vai estar dando a ideia para o outro, ela vai estar estimulando, e não é nada disso. Aquele que pensa nisso, ele está esperando, ele está dizendo nas entrelinhas, me ajuda, porque eu não quero tirar a minha própria vida. Eu quero tirar a dor que eu tenho em mim, não a minha vida. Por isso que existem, geralmente, inúmeras tentativas de suicídio. Exatamente porque a pessoa tem uma esperança de ser salva. Então, a gente tem que ser direto com as pessoas. Pergunte, você pensa nisso? Se a pessoa disser que pensa, o que pensou, enfim, converse com ela abrindo o seu coração. Porque quantos de nós já pensamos nisso no momento de aflição, de desespero e tantas outras coisas? E a importância da empatia ao lidar com esta situação, de ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes, coisas que podem não parecer problemas para nós, para o outro é um problema. Qual a importância de nós termos a empatia para com aquele que passa por dificuldades?
Com certeza. O que acontece? A pessoa não tem coragem de se mostrar. Então, nada mais normal de que se a pessoa já pensou isso em algum momento na sua juventude, na sua adolescência, na sua vida adulta, em qualquer coisa, e você depara com uma pessoa, seu familiar, amigo, seus filhos, porque principalmente filhos não se fala, chega e diga, você sabe que eu também já pensei nisso na minha vida? Seja sincero, verdadeiro. A pessoa que pensa nisso, ela vai olhar para você e vai dizer assim, alguém nesse momento está entrando dentro de mim e sentindo o que eu sinto. Essa pessoa conseguiu sentir, registrar, identificar o que eu sinto. Ela não fingiu que nada está acontecendo. Sentir um apoio sincero. E aí ela vai se abrir. Então aí você converse com ela sobre todas as maneiras possíveis de se autoconhecer, de fazer uma terapia, de encontrar um sentido, coisas que se realizem. A realização íntima, ela é muito importante. E aí, nesse momento, geralmente as pessoas dizem assim, não, é besteira, sai dessa tristeza, fique alegre. Olha só, ninguém põe a tristeza na vida e põe de lado um pouquinho. Não existe. E, principalmente, aquilo que o outro está sentindo não é besteira, é profundo. Não subestime quem fala isso. Mas também a pessoa que convive com pessoas que têm esse quadro, também não se deixe dominar pelas ameaças desse quadro. Até hoje, a gente tem um processo de preconceito muito grande com a questão da psiquiatria. Quando a pessoa é indicada ao psiquiatra, eu não preciso disso, isso é para louco. A importância do trabalho espírita, mas também associado aos processos que a ciência nos oferece hoje, através da psiquiatria, das medicações. É necessário equilibrar os dois ou só um lado da conta? Não, de jeito nenhum. As pessoas falam, eu vou ao médico, preciso procurar um médico, mas o médico para a pessoa é daqui para baixo. Isso daqui é um especialista também médico, como qualquer outro. A única diferença é que o médico dessa região pode auxiliar você a se entender, se conhecer, para que você não desenvolva doenças nessa outra parte. Então, a pessoa, quando sai, você encontra uma pessoa na rua, você diz assim, ai, olha meu cardiologista, tudo bem? Né? Ai, olha minha dermatologista. Alguém psiquiatra diz e fala assim, olha meu psiquiatra. Todo mundo vai olhar para a pessoa, não para o psiquiatra. Quer dizer, na verdade, isso é uma ignorância. Porque, olha só, nós precisamos de medicação, de tratamento, muitas vezes, para estabilizar, para equilibrar alguma parte química dentro do nosso cérebro, para que a gente tenha discernimento, serenidade, equilíbrio para fazer as coisas, para chegar no nível que necessita, serotonina, noradrenalina, tudo na sua vida, todas as linas da sua vida você tem que equilibrar. Então, vamos começar por aí. Se a pessoa, às vezes, tem uma deficiência nisso, ela não tem problema mental. Ela não é uma pessoa louca ou maluca, porque, primeiro que isso, são palavras pejorativas, e para mim não existe. Eu fico louca, sim, quando eu vejo uma injustiça. Eu fico insana na hora. É diferente. Agora, falar que uma pessoa é louca porque ela tem um problema psiquiátrico, não. Não tem nada a ver. Você precisa cuidar tanto da sua cabeça, do seu cérebro, como do seu corpo. Se o espírito
ele se liga. E ele é, na verdade, o pensamento, ele é o que está externo. Como o corpo pensante espiritual, então eu preciso cuidar da residência dele, deixar limpinho ali dentro. Porque quando as minhas emoções doem, eu procuro esquecer. E isso não esquece. Então, ao contrário, eu jogo para trás. Isso tudo sobrecarrega quem? A alma, que é o ser pensante espiritual que toma conta dessa roupagem que eu estou agora de Iraci. Então, eu tenho que cuidar dessa parte. Não adianta eu somatizar tudo na alma e cuidar do meu corpo, sair malhar, tá linda, fazer plástica, fazer isso. Hoje os homens todos fazem plástica, fazem tudo, né? Fazer tudo isso se eu estou adoecida emocionalmente. Eu não aceito a vida que eu tenho. Eu entro em depressão. Por quê? Geralmente a depressão ela é acionada por uma válvulazinha, né? Uma emoção ou, geralmente, como diz a doutora Anísia da Silveira, um conjunto de sentimentos, de emoções não trabalhados, que são dolorosos, que são as insatisfações, os desgostos, a mágoa, a dor de perder alguém na tua vida porque alguém partiu, ou de alguém que está na sua vida, você não perdeu, a pessoa desencarnou. Perder a gente perde pela rua, né? Pode não achar depois, mas... Então, esse vazio junta a dor, não trabalhador, você junta ela toda na alma e quando chega um momento que você está super sobrecarregado, estressado, cansado, que a pessoa chega naquele momento, não aguento mais a minha vida. Chega, cansei. Ela está em depressão. Aí, E ela não se olha. aí é a hora de reconstruir Emoções. as nossas emoções. É o que a gente tem de mais importante na gente. A gente tem emoção diariamente. Graças. E muitas. Olha, a gente poderia ficar conversando durante horas aqui, pelo menos da minha parte. Para mim, sem problema nenhum. Enorme. Mas como não é possível, eu gostaria de recomendar a todos que estão nos assistindo que este tema e mais outros vocês poderão encontrar aqui nesta obra Reconstruindo Emoções, Iraci Campos Noronha, pelo espírito Nise da Silveira, com prefácio da Joana de Ângeles. Uma obra excelente que pode aprofundar as conversas que nós tivemos aqui. Com certeza. Neste bate-papo, nesta entrevista. Estão todos convocados a adquirir esta obra. De nossa parte, Nise, Iraci e a Nise também, só nos resta agradecer muito a tua participação nesta entrevista aqui, desejando a ti um trabalho enorme por esse Brasil que é imenso aí. Muito obrigado pela tua presença aqui, agradecemos muito, desejando um bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, a acolhida e tudo que estiver dentro das nossas possibilidades, da nossa capacidade, porque nada acontece na nossa vida acima da nossa capacidade. Nós nascemos para vencer todos os desafios e para sermos felizes. Ninguém nasceu para o sofrimento e o Pai também não criou nenhum filho para ser derrotado. Então, dentro da nossa capacidade, que a gente possa servir a esses espíritos de escola que vêm trazendo tantos ensinamentos para que a gente possa aprender a amar e se conhecer. Mais nada. Então, o recadinho que eu deixo, cuide de todas as suas emoções. Não guarde nada que acontece na tua vida de negativo
no seu nichozinho. Não guarde. Isso você pega e põe na lixeira. São presentes de mau gosto que nós recebemos. Então não aceite. Presente a gente aceita se quer. Se não quer, não aceita. Então, se o presente vem e é algo que foi pesado, negativo na minha vida, eu não quero, não aceito. Muito obrigada. Eu só aceito, relevo e transmito o que acontece de positivo. Então, busque replicar as coisas positivas que acontecem na sua vida. E o que é negativo, o que é ruim, você não precisa reviver. Portanto, não fique replicando para o outro, na internet, no telefone, não sei aonde. Não reviva aquilo que não foi bom. Viva intensamente, todo dia, como se fosse o último dia da sua vida. Somente positividade, alegria e determinação. Os momentos tristes fazem parte da nossa vida, do nosso amadurecimento. Eles são importantes, porque a gente precisa aquietar de vez em quando, né? Mas ele é curto, ele não dura mais que 3 semanas. Mais que 3 semanas, 4 semanas, é depressão. Então, se cuide, se ame intensamente. Muito obrigada a todos vocês. Muita paz. E nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham. Lembrando a todos do nosso canal da TV Cefa no YouTube, onde você poderá encontrar esta entrevista e muitas outras. Muito obrigado.